tarde, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, Isabelle. Vamos iniciar, né, gente, a nossa aula. Vou começar fazendo a frequência, tá bom? Vocês habilitem o microfone, ok? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Presente. 10, Presente. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Presente. 18, 17 e 18. 17. Presente. Ok. 18, 19, 20, 21. Ok. Vamos lá, né, gente? Roger. Tinha colocado falta. Por isso que eu peço a vocês para habilitarem o microfone. Qual é o número, Roger? 8, tia. 8. Certo. Só um minutinho. Número 8. Vamos lá, né, gente? Pessoal, hoje eu vou iniciar falando sobre um trabalho avaliativo que eu vou passar hoje para vocês me apresentarem na segunda-feira, dia 30 de novembro, certo? Então, vamos aqui. Eu vou apresentar o trabalho e vocês vão me entregar na segunda-feira. Por quê? Porque nós só temos 2 semanas de aula, certo? Essa e a próxima semana, ok? Esse trabalho, ele vale 2 pontos, certo? Mas ele não vai somar e dividir, certo? Ele vai só adicionar lá no Tzinho. Então, digamos que eu tire o 7 na prova, certo? Aí, com os 2 pontos, eu vou ficar com 9, ok? Então, essa é uma ajuda maravilhosa, certo? Então, vamos lá. Esse ano, eu não passei nenhum livro para vocês, certo? Então, hoje, certo, eu vou apresentar para vocês um livro. Vocês vão fazer a leitura só da primeira parte do livro, certo? E quando vocês fizerem a leitura, vocês vão dar o ponto de vista de vocês acerca do livro. Tia, como assim? A gente escreve o ponto de vista da gente e envia para a senhora? Não. Vocês vão apresentar aqui, certo? Na aula. Eu não vou receber nenhum trabalho. Tia, mas se não der tempo, eu envio para a senhora. Você pode enviar, mas não vale nota, certo? A nota só vai ter validade sendo apresentado aqui na aula, certo? A, a, o trabalho foi apresentado na aula, tudo bem direitinho, ele vale os 2 pontos. Sabendo que o trabalho ele vale até 2 pontos. Não é obrigatoriamente todo mundo tirar 2 pontos. Deus queira que todo mundo tire 2 pontos, certo? Aí fica na sua criatividade. Você pode dar o seu ponto de vista, você pode relatar o que mais lhe chamou a atenção no livro, você pode fazer uma apresentação do livro, certo?
você pode fazer, utilizar a sua criatividade. Assim que finalizar a aula, eu vou colocar, certo? Esse livro no grupo da sala do WhatsApp, certo? Vou publicar lá com a data bem direitinho do debate. Ou seja, segunda-feira, sim, vai ser um livro, certo? Eu vou publicar, eu vou enviar para vocês no WhatsApp, lá no grupo da sala do 8º ano, tá certo? Então agora eu vou apresentar para vocês o livro, ok? Pronto. Esse livro, pessoal, ele realmente ele é próprio para essas leituras virtual, certo? Leitura em celular, leitura em notebook, porque é uma letra legível, certo? Não é aquela lauda extensa, certo? É algo bem simples mesmo. E esse livro ele é dividido em duas partes. A tia vai mandar, vai colocar só a parte que nós vamos estudar? Não. Eu vou publicar para vocês o livro todo, mas vocês só vão me apresentar a primeira parte. A primeira parte que vocês vão me apresentar é da lauda número 1 até a 97, certo? Ah, tia, é muita coisa. Não é, gente. Não é muita coisa. Vou apresentar para vocês até onde vocês vão fazer a leitura. Para vocês observarem, ó, tem laudas que só tem 4 linhas, certo? Um livro bem simples mesmo de fazer uma leitura. Não é um livro cansativo, certo? Vocês vão amar essa história, amar de paixão mesmo. Algo bem sossegado mesmo para fazer essa leitura, certo? Pronto. A leitura vai ser só até aqui, a página 97, certo? Aí finaliza aqui, fim da primeira parte, certo? O livro finaliza aqui. Mas é bem simples, Yasmin, certo? Uma leitura bem simples mesmo. Não é algo que vocês vão, assim, ficar de cabelo em pé, não. É bem simples e é uma leitura maravilhosa. É uma história fabulosa que vocês vão amar. 97 páginas, certo? Vocês vão ficar à vontade. Vocês podem dar o ponto de vista de vocês, vocês podem relatar algo que chamou a atenção de vocês, vocês podem utilizar uma paródia relacionando esse livro, vocês podem fazer boneco de fantoche. Isso tem muito. Pois é, de boa, ainda tem o fim de semana. Certo, gente? Sabendo que vai gerar 2 pontos na média. Sim, também pode, viu, Yasmin? Também pode, ok? Mas é só a primeira parte. Mas eu vou publicar o livro todo para vocês. No caso, se vocês quiserem depois continuar lendo, fiquem à vontade. Eu tenho certeza que muitos vão ler, porque ele é muito bom. Ok? Então vamos lá, né? Seguir nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né, do livro. Não sei se vocês já tinham escutado falar nesse livro, mas ele é maravilhoso mesmo, certo? Eu super indico. Alguém aqui já tinha ouvido falar nesse livro?
Pronto. Semana passada, né, eu comecei a trabalhar com vocês tipologia textual, certo? Esse material ele já está disponível, já disponibilizei para vocês lá no Classroom, certo? Semana passada. Porém, eu não finalizei de explicar, certo? Vou finalizar a explicação hoje. Por que que eu dividi em duas partes? Porque esse conteúdo é conteúdo da prova, certo? Não é aquele conteúdo que é para ser jogado assim, não, não. Eu dividi ele em duas partes. Por quê? Porque vai ser aquele conteúdo que vai cair na prova. Então, vocês vão ter esse conteúdo, certo? Para ter como base para fazer a prova de literatura, certo? Você estudou por esse conteúdo, você vai se dar super, hiper, mega bem, certo? Estudou esse conteúdo, a minha questão de literatura você já tem de cá. Então, vamos lá. Tipos de discurso narrativo. Nós temos 3 tipos de discurso. Nós temos o discurso direto, nós temos o discurso indireto e nós temos o discurso indireto livre, certo? Muito simples para me identificar esses 3 discursos, certo? O primeiro, que está relacionado ao direto, é um discurso, certo? Que relata a própria fala dos personagens. Por exemplo, eu tenho aqui um diálogo, né, uma conversa de 2 animais que está relacionado, né, à fábula, mas que ele é um discurso direto. Por quê? Porque tem a fala dos próprios personagens. Se são os próprios personagens que estão falando, ele é um discurso direto, certo? Tem também um discurso indireto. Esse discurso indireto, ele é o quê? É o narrador que interfere na fala dos personagens. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala dos personagens, certo? Diferente do discurso direto, né, que apresenta a própria fala dos personagens, o discurso indireto, ele não aparece a fala dos personagens. Ele é narrado pelo narrador e é sempre na terceira pessoa, certo? O discurso indireto livre, ele utiliza os 2 discursos, tanto direto como indireto. Tanto pode acontecer a fala dos personagens, como também pode acontecer a presença do narrador em terceira pessoa, certo? Então, aqui nós temos 3 tipos de discurso. O direto, que está relacionado à própria fala dos personagens. Nós temos aqui o discurso indireto, certo? Que não aparece a fala dos personagens, só do narrador, e está sempre em terceira pessoa. E nós temos também o discurso indireto livre, que utiliza, né, a fala dos 2 discursos, tanto o direto como o indireto. Ok? Aí agora eu tenho aqui um exemplo, certo? De um discurso direto. Quem pode fazer essa leitura para mim? Isabelle poderia fazer, Isabelle? O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sobre o peso de 8. Em cerca ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo. Quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas, mais a minha. O cavalo pilheriou de novo, e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém,
O burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou o papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. Show. Então, aqui, pessoal, eu consigo identificar claramente um discurso direto. Discurso esse que existe o quê? A fala dos próprios personagens, né? Você consegue identificar a fala do burro e do cavalo, certo? Claramente, sem nenhuma dúvida, né? Os dois começam a conversar, o burro, né, pede a ajuda do cavalo, e o cavalo simplesmente egoísta, né? Ele tá pensando que eu sou tolo, não sei o que, ele conversa, né? E no fim o burro acaba, né, realmente morrendo, não aguenta. E o papagaio, ele ainda entra na conversa, certo? Questionando, dizendo que bem feito, certo? Mas aí também existe a fala do personagem, do papagaio. Então, é um discurso direto, por quê? Porque existe uma presença marcante dos personagens, certo? Agora tem um discurso indireto, certo? Yasmin, pode fazer a leitura, amor? Yasmin? Yasmin? Yasmin saiu. Yasmin? Oi, tia. Ah, tá aí. Yasmin, pode fazer a leitura para mim? Posso. Show. Coloquei A aí de senhora novo. tirou. Foi, eu coloquei agora de novo. Entrou, não? Pronto, tá. É. Uma pra mim Uhum. agora. Ela explicava porque tomava a decisão que me amava, mas só amor não basta. E eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela quando? Explicou que nunca mergulhei de cabeça na nossa história. Não a amava. Que talvez eu amasse Ariela, com quem eu tinha mais afinidade. Uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Ótimo. Então, aqui, pessoal, eu posso identificar claramente que é um discurso indireto. Por quê? Porque existe a presença, né, do narrador em terceira pessoa, certo? Aqui não existe, de maneira nenhuma, a fala dos personagens, certo? Existe, né, a presença do narrador em terceira pessoa. Certo? Vocês conseguem identificar. Ela explicava. Ela aqui, pessoal, qual é essa pessoa? Primeira, segunda, terceira pessoa? Ela, gente, a primeira, segunda ou terceira pessoa? Hã? Ela explicava que, porque tomava a decisão. Ela aqui. Que pessoa é essa? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Ela está na primeira, segunda ou terceira pessoa, gente? Hã? Ângelo, terceira pessoa, gente. Ela explicava que porque tomava a decisão, terceira pessoa, certo? Então, vocês conseguem identificar
Ó, o discurso indireto, no discurso indireto, o narrador interfere na fala dos personagens. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, em vez que não aparece a fala dos personagens. Certo? Muito bem, Lívia. Discurso indireto livre. Lívia, pode fazer a leitura para mim? Gustavo, pode fazer a leitura, Gustavo? Gustavo? Pode fazer essa leitura? Ângelo, pode fazer essa leitura, Ângelo? Ângelo? Ângelo está aí presente? Sim, amor, que está aí na tela. Sim, do começo. Exemplos de discurso. Camila perguntou-lhe nas mãos. Camila pegou-lhes nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, melhor catomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Podia sabê-lo. Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Outra casa, aqui perto, guarda velha. Muito bem, meu amor. Então, o que acontece? Aqui vocês conseguem identificar, né, a fala do narrador em terceira pessoa e conseguem identificar, né, a fala dos personagens. Você consegue identificar um discurso direto, mas também você consegue identificar um discurso indireto, certo? Ele é bem claro a presença dos dois discursos, tanto o discurso direto como o discurso indireto, ok? Você consegue identificar claramente, ok? E aqui, né, eu trago para vocês alguns exemplos de textos, certo? Narrativo, textos que já foi trabalhado, né, no decorrer desse ano, que eu trabalhei com vocês conto, eu trabalhei com vocês fábula, eu trabalhei com vocês romance, crônica, só não trabalhei com vocês novela e lendas, né? Mas o restante tudo foi trabalhado no decorrer desse ano, certo? E aqui, né, eu trouxe um exemplo de um conto, certo? Bastante interessante, que para a gente relembrar um pouco dos nossos contos. Quem gostaria de fazer a leitura? Posso de novo, tia? Pode, meu amor. Vitor e seu irmão. Encontro de Luiz Fernando Veríssimo. Não era prevenção. A professora tinha cuidado de tratar todos os seus alunos da mesma maneira. Pelo menos se esforçava para isso. Mas, com o Vitor, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho era um caso à parte. Qual a população do Brasil? O aluno levantou a mão e leu a resposta que estava no livro.
120 milhões. O Vitor levantou a mão. A professora sentiu um vazio na barriga. Lá vinha ele. O que é Vitinho? 121 milhões? Por que, Vitinho? Minha mãe teve um filho esta semana. Exatamente. Então, aqui, né, gente, é um conto, um exemplo de um conto, certo? Só para a gente relembrar e entender, né, dos discursos. E agora, eu trouxe aqui para vocês dicas para fazer um bom texto narrativo. Essas dicas, pessoal, ela vai servir para a vida toda de vocês, certo? Principalmente quando vocês forem cursar um vestibular. Vocês podem perceber que tudo faz diferença, né? Se eu estudar a linguagem, não estudar as exatas, eu vou me prejudicar nas exatas. E se eu estudar só as exatas e não me preocupar com a linguagem, linguagem eu já tenho domínio e tudo, então não vou ler. Eu também vou findar me dando mal. Mas como a redação, gente, não tem não. A redação, ela veio realmente para lhe balançar mesmo, viu, gente? É a redação que realmente faz com que você decole ou que você caia, certo? E essas dicas que eu vou dar para vocês, você pode achar que não faz a diferença, mas faz, viu, gente? Faz toda a diferença em uma redação. Um bom texto narrador requer uma atenção especial aos detalhes de construção e caracterização nos diversos aspectos. Confira algumas dicas que ajudam na elaboração de uma narração. Primeiro, é interessante que vocês leiam muito, certo? Leiam vários tipos de texto. Eu coloquei aqui 3 tipos de texto, certo? Para que vocês tenham, assim, mais uma afinidade na hora de elaborar um texto. Desculpe, gente, mas todo tipo de texto, ele é válido, certo? Então, lê romance, contos e textos em formato de crônicas, nos quais predomina a narração, pois a leitura aperfeiçoa a habilidade da escrita. Quanto mais o aluno ler, mais o aluno vai ter o domínio da escrita, o domínio da leitura. Porque a leitura, ela faz toda a diferença, mas é toda a diferença mesmo em uma elaboração de um texto, em uma estrutura de um texto. Porque se eu estou lendo, certo? Eu estou tendo aquele contato, certo? Aquela aproximação com a leitura. Então, se eu estou tendo essa aproximação com a leitura, eu também vou conseguir escrever um texto bem melhor. Ler jornais e revistas, sempre observando as características de um texto narrativo, com o objetivo de entender a estrutura utilizada. É de suma importância que você também leia jornais e revistas, assista, certo? Jornal. Porque muitas vezes nós não assistimos os jornais, pessoal. Nós assistimos tudo, todo tipo de coisa, menos jornal. Mas é o jornal que vai nos deixar o quê? Informado, certo? É através do jornal que nós vamos ter esse conhecimento, essa informação. Ficar atento à escrita e elaborar uma estrutura completa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito cuidado, pessoal, porque muitas vezes eu faço lá minha introdução, meu desenvolvimento, e eu não finalizo meu texto. Eu não concluo meu texto. Aí o que acontece? O meu texto, ó, foi por água abaixo. Eu fiz lá uma introdução bem bonitinha, tudo bem bonitinho. Quando chegou no desenvolvimento, eu fiz a ação, mas eu não finalizei o texto. Aí o que acontece? Se eu não finalizo o texto, o meu texto não vai ter, né, o mesmo valor de um texto que foi finalizado. Então, muito cuidado. Introdução, desenvolvimento e conclusão.
Sabendo que a introdução é interessante que eu faça a apresentação dos personagens, do espaço, do tempo, tudo lá bem bonitinho. Apresentar os personagens, o espaço e o tempo logo na introdução, para que os leitores compreendam todo o desenvolvimento da história. É de suma importância, gente, que na introdução eu faça toda essa apresentação, certo? Toda essa apresentação eu faço na introdução, porque eu vou apresentar logo os personagens, eu vou apresentar o tempo, o espaço, tudo na introdução, certo? Atente-se aos detalhes do desfecho do texto, com o objetivo de concluir todo o enredo, pois a falta de detalhes prejudica o entendimento do leitor, certo? É interessante também que você tenha cuidado com os detalhes do seu texto, porque é através desses detalhes que o leitor ele vai sentir o gosto pela leitura do seu texto, certo? E, por fim, praticar a elaboração de textos narrativos, pois o exercício é uma forma constante de aprimorar a escrita. É interessante que você sempre pratique a escrita, certo? E outra dica, pessoal, leiam várias vezes o texto de vocês, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Depois que você já tiver lido várias vezes, você peça alguém para fazer a leitura também. Porque quando outra pessoa faz a leitura, pode ter certeza, é outro pensamento, é outra visão. Então, a partir do momento que outra pessoa lê o seu texto, tem outro pensamento, tem outra visão. Certo? E para finalizar a nossa aula, eu finalizo com um pensamento que diz o seguinte: um dia brilhante depende mais de suas atitudes do que do próprio sol. Certo? Então, para você brilhar, só depende de você mesmo e não do sol. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? A nossa aula finaliza aqui. Espero que vocês tenham assim, uma excelente leitura do livro. É um livro assim, maravilhoso, que vocês vão amar. E segunda-feira eu estou aqui esperando, né, o ponto de vista de vocês. Tchau, tchau, e até amanhã, se Deus quiser.